Vinheta de abertura, fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DF. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. E não é novidade para ninguém que nosso país é um dos que mais produzem e exportam alimentos. Por vários motivos, mas principalmente pelas condições climáticas, que permitem cultivo o ano inteiro, de norte a sul. Resumindo, quando o assunto é agronegócio, difícil competir com o Brasil. No programa desta semana vamos falar sobre bioinsumos. Não sabe o que é isso? Já vou adiantar. São produtos que não deixam resíduos tóxicos no meio ambiente e são uma mão na roda para o produtor rural. Trator azul atravessa campo agrícola. Terra preparada, plantio, Colheitadeira vermelha em campo. irrigação, Máquina de irrigação acionada. Céu azul. colheita. As máquinas não param. Colheitadeira de coloração vermelha e amarela passa em plantação. Agora, em outro ângulo, poeira cobre a máquina. Por décadas e décadas, a maioria dos produtores rurais tinha um objetivo: aumentar a produtividade. De alguns anos para cá, mudou: a aumentar a produtividade com respeito aos recursos naturais. Pesquisadores afirmam que essa consciência de quem trabalha no campo é crescente, mas ainda falta muito para diminuir os impactos ambientais causados pelo segmento. Um exemplo são os agrotóxicos usados nas lavouras. Placa, cuidado, veneno. São centenas de produtos químicos registrados e autorizados pelos órgãos de fiscalização, utilizados com frequência por pequenos, médios e grandes produtores rurais. Caixas de papelão empilhadas. Ambientalistas defendem que esses produtos contaminam o solo, rios e córregos e são ainda uma ameaça à saúde dos trabalhadores rurais. Jato de agrotóxico sai por bico pulverizador. De um lado, produtores rurais que acreditam no uso consciente de defensivos agrícolas para garantir a segurança alimentar, como determina as leis brasileiras. Do outro, ambientalistas preocupados com a preservação dos recursos naturais. É uma discussão antiga, só que agora uma novidade vai ser boa para os dois lados da moeda. O Ministério da Agricultura lançou recentemente o Programa Nacional de Bioinsumos, para estimular a pesquisa, a produção e o uso de produtos biológicos na agropecuária brasileira. Vasto campo. O insumo mais comum no Nordeste é diferente do Sul. O apresentador Cristiano Oliveira conversou pela internet com Mariane Vidal, coordenadora de bioinsumos do Ministério da Agricultura. Esse programa nacional, Mariane Vidal, ele coordenadora trata de bioinsumos de do Ministério da promover Agricultura e uma Abastecimento. série de ações, sempre no sentido de fomentar e aumentar o uso dos bioinsumos no Brasil. Os bioinsumos, eles podem ser utilizados, desde a produção vegetal, a produção animal, até a parte de processamento e pós-colheita. Bioinsumo é a tecnologia ou produto de origem animal, vegetal ou microbiana usado na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários para melhorar crescimento e desenvolvimento do sistema produtivo. Segundo o Ministério da Agricultura, o foco do Programa Nacional de Bioinsumos é aproveitar o potencial da biodiversidade brasileira para reduzir a dependência dos produtores rurais em relação aos insumos importados. A gente espera, por exemplo, que o programa possa fomentar ações de caracterização de biodiversidade nas diferentes regiões do país, para que a gente possa identificar o que a gente tem de potencialidade naquele local, seja animal, seja vegetal ou seja microbiana, aquela diversidade que a gente não vê, a microscópica. Então, a partir do momento que a gente consiga, por exemplo, identificar essas potencialidades, a gente vai poder investir em pesquisa, a gente vai poder investir em desenvolvimento, a gente vai poder investir em biofábricas, que são as unidades produtoras de bioinsumos naquela determinada região. Para aproximar o produtor rural ao programa de bioinsumos, o Ministério da Agricultura lançou um aplicativo de celular com uma lista de produtos indicados para nutrição, controle de pragas ou doenças nas principais culturas agrícolas. A ferramenta já está disponível em todos os sistemas operacionais. Detalhe, o catálogo conta com quase 600 produtos. O Programa Nacional de Bioinsumos, ele vem justamente
dar luz para esse setor. Né? Quem é esse setor tão diversificado, né? Que vai desde um uso mais simples até a produtos e processos tão elaborados, né? E tão assim complexos em tecnologia. Né? Então, o Brasil hoje ele tem o potencial, né? E nós temos certeza disso, de ser hoje o maior protagonista no mundo no setor de bioinsumos. Dados do Ministério da Agricultura revelam que os bioinsumos para controle de pragas são utilizados em 10 milhões de hectares no país. Já as bactérias usadas para o crescimento da lavoura ocupam uma área de 40 milhões de hectares. Ainda de acordo com a pasta, em 2019, o mercado brasileiro de biodefensivos movimentou 675 milhões de reais, 15% a mais do que no ano anterior. Permitindo maior indústria. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acredita que o Programa Nacional de Bioinsumos é um grande aliado dos agricultores. Muitos agricultores já experimentaram. Reginaldo Minaré, consultor em tecnologia da Confederação da Agricultura e Pecuária. A segurança desses produtos no processo produtivo, o impacto positivo na planilha de custos e também uma relação mais amena com a natureza. Muitos agricultores estão produzindo bioinsumos dentro de suas propriedades. Essa é uma liberdade que queremos que seja garantida. Isso é importante para o controle do processo produtivo por parte do agricultor. É muito importante porque hoje eu sou um E como será que os agricultores receberam a notícia? O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Rogério Vian, diretamente de Mineiros, Goiás. Para ele, o Plano Nacional de Bioinsumos é um marco no agronegócio brasileiro. Rogério é presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável e cuida de uma área de 990 hectares, sendo 580 de plantio de soja, milho, cana-de-açúcar e eucalipto. Ele conta que há 15 anos utiliza bioinsumos. Já colocando um tratamento biológico com bactérias, à base de bactérias no suco de semeadura. Rogério Vian, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Tirando o cloreto de potássio, tirando o tratamento químico de sementes. Então isso já faz em 15 anos. Depois de 8 anos fazendo esse modelo de agricultura, também já tinha tirado o super simples também, adicionando o iorim, que é um fosfato natural que tem em Minas Gerais, Poços de Caldas. E depois de 8 anos fazendo esse modelo, a gente começou a usar o pó de rocha, tirando definitivamente daí o iorim e usando o pó de rocha para fornecer potássio e cálcio e magnésio, um pouco de fósforo e toda a questão do pó de rocha que tem todos os nutrientes, né, chega a ter 78 minerais num pó de rocha, né? Não é de hoje que o Rogério sabe a importância dos bioinsumos no modelo de agricultura sustentável. Não é à toa que ele e a equipe montaram há 4 anos um laboratório, ou melhor, uma biofábrica, onde multiplicam bactérias e fungos. É muito importante porque hoje eu sou um produtor orgânico. Já tem 3 anos que eu venho produzindo soja e milho orgânico na minha propriedade. Em 400 hectares da minha propriedade eu faço orgânicos. Então, nessa área eu não posso usar nada de químico, né? Então, nessa área a gente usa só os bioinsumos, né? Desde inoculantes, como azospirillum, bradyrhizóbio, até bactérias promotoras de crescimento, extratores de fósforo, de potássio, e além de púmilos, subtílios para controle de doença. Então a gente faz vários trabalhos aí com bactérias produzidas na nossa própria propriedade aqui em Mineiros. Além de ter uma produção mais sustentável e fazer bem ao meio ambiente, Rogério fala de outra vantagem que agrada todo mundo: preço baixo. Ele explica que 1 hectare de soja orgânica custa em torno de R$2.000. No plantio convencional, na mesma área, o valor chega a ultrapassar R$3.000. A gente consegue manter um custo baixo, mesmo tendo que utilizar capina mecânica e capina manual na lavoura de orgânico. Mesmo assim a gente consegue fazer um custo mais baixo, porque todos os insumos que a gente usa lá na propriedade são insumos regionais. Esterco, né? A gente usa muito esterco de frango, de peru, que é na região aqui, usa os pó de rocha, e o pó de rocha a gente não usa todo ano, usa a cada
de 3 a 5 anos a gente repõe esse pó de rocha na área. Fosfato natural também, a gente usa a cada 3 a 5 anos quando coloca o pó de rocha. E todo o tratamento feito tanto no pré-plantio, no plantio e pós-plantio é feito com bactérias e fungos produzidos na própria propriedade. Compromisso social, boa produtividade, renda e respeito ao meio ambiente. Colheitadeira Vermelha atravessa campo agrícola. O que a gente mais quer é produzir um alimento de maior qualidade nutricional e com maior preservação do meio ambiente, das nossas cidades, da nossa região, né? Isso é o que a gente mais quer ver acontecer durante todo esse processo nosso que a gente vem passando. Hoje a gente tem produtores de todo o Brasil, de todos os estados, participando desse movimento. Plantação de milho. Transição. Homem fala em frente à câmera. No próximo bloco, você vai conhecer um produtor rural que aumentou a produtividade com os bioinsumos e deixou para trás a agricultura convencional. Voltamos já. Vinheta. Fundo azul. A animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília Estamos DF. de volta. Agora que você já sabe o que são bioinsumos, vai conhecer a história de um produtor rural que utiliza pó de rocha em um grande plantio de cereais. Vamos também conversar com especialistas sobre o programa de incentivo aos bioinsumos lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura. Vamos embora. Imagens Embrapa. No bloco anterior, falamos sobre o Plano Nacional de Bioinsumos, lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura, em parceria com entidades dos setores público e privado. O objetivo é oferecer alternativas de insumos de base biológica para os sistemas agropecuários, aproveitando a biodiversidade brasileira e, assim, reduzir a dependência que os produtores têm de importar produtos. Inseto voador semelhante a uma formiga em superfície de cor clara. A primeira entrevistada do segundo bloco do programa é a diretora executiva de defensivos biológicos de uma entidade brasileira que promove pesquisa, desenvolvimento e inovação na área ambiental. A Amália explica que a organização onde trabalha ajudou a elaborar as diretrizes do Plano Nacional de Bioinsumos. Por ser uma tecnologia Amália nova, Borsari, a adoção diretora desses da produtos Associação pelos Brasileira das agricultores Empresas de requer Controle conhecimento. Biológico. Nesse sentido, políticas que apoiam a extensão rural de inovações são essenciais para a garantia da competitividade agrícola brasileira. Além disto, a pesquisa, a indústria que investe, precisa ter um ambiente regulatório favorável para a aprovação de novas tecnologias sustentáveis com segurança e previsibilidade. Em 2019, o mercado de biodefensivos nacional movimentou 675 milhões de reais, crescimento da ordem de 15% em relação a 2018 e acima da média estimada de crescimento internacional, que é de 10%. A diretora de defensivos biológicos revela outro dado importante. A média global de novos produtos biológicos registrados por ano aumentou de 3 para 11 na última década. Dos 77 milhões de hectares plantados no país, cerca de 20 milhões de hectares são tratados com algum tipo de defensivo biológico. As principais culturas com terreno tratado são soja, cana-de-açúcar e café. Vasto campo agrícola ao lado de irrigadores. Amália também explica que uma pesquisa feita pela entidade a qual ela trabalha revelou que mais de 40% dos produtores rurais do país não sabem o que são os biodefensivos. Os defensivos biológicos são mais uma importante ferramenta que pode levar insumos e produtos de menor impacto econômico e ambiental, tanto para os produtores rurais como para os consumidores. Insumos agrícolas mais conhecidos. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Ivan Cruz, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo desde 1974. Ele é especialista em controle biológico de pragas agrícolas, predadores e parasitoides. O Dr. Ivan começa a conversa reforçando a importância dos bioinsumos para os produtores rurais. Os promotores de crescimento, muito conhecidos pelos produtores, Ivan Cruz, são pesquisador da inoculantes, tais como, por exemplo, os fixadores de nitrogênio, muito utilizado na soja, até utilizado no milho, em pastagem, em que hoje há um lucro muito grande para o produtor e para o país, de um modo geral. Também, mais recentemente, provavelmente muitos dos produtores, muitas das pessoas ligadas ao agronegócio, puderam
verificar na mídia o lançamento recente de um produto também na base de micro-organismo que aumenta a absorção de fósforo das plantas. O produto que o pesquisador citou foi o primeiro inoculante brasileiro voltado para facilitar a absorção de fósforo. Nada mais é que a junção de duas bactérias, a primeira encontrada no solo e a outra no milho. Quando esse inoculante é usado, ele é capaz de substituir até 50% da aplicação de fertilizantes fosfatados. Então você vê que esse é uma grande contribuição da pesquisa brasileira para o agronegócio brasileiro e especialmente para favorecer o aumento de produtividade para as lavouras do produtor e também a redução de custo. Agora o especialista fala sobre a importância do Programa Nacional de Bioinsumos, principalmente no sentido de estimular inovações agropecuárias envolvendo cooperativas e associações no novo cenário. Também há um estímulo à presença das empresas de pequeno e médio porte, startup, e aí dentro do programa, né, pode haver a contratação de projetos para desenvolvimento de cadeias produtivas regionais. Isso é muito bom, isso é com certeza uma maneira do programa ajudar os produtores. Uma outra maneira é criar ambientes favoráveis para o financiamento de infraestrutura de custeio por meio de oferta de crédito e acesso a instrumentos econômicos que beneficia a produção e a utilização desses bioinsumos. Também esse é um ponto muito forte, né? O pesquisador da Embrapa explica que o mundo precisa aumentar a produção de alimentos, mas ao mesmo tempo é fundamental investir em tecnologia e inovação para não impactar os ambientes naturais, como rios e córregos. O produtor precisa também de fazer, vamos dizer, dinheiro com a sua produção, mas não podemos esquecer que a gente não pode impactar negativamente o meio ambiente e também não podemos contaminar de maneira alguma o produto colhido, que pode inclusive afetar direta ou indiretamente a saúde das pessoas. Além do mais, uma estratégia interessante do programa é a promoção de boas práticas de produção e de uso de bioinsumos por meio de capacitação, de treinamento, de divulgação, de promoção de eventos, entre outras as ações. Até hoje, o sistema tradicional... Agora a gente vai mostrar um pouco do trabalho do Gilberto. Ele é produtor rural em Pameri e Cristalina, em Goiás. O principal cultivo são cereais, em uma área de 1.300 hectares, sendo 145 irrigados. Gilberto conta que é produtor rural há mais de 30 anos, e naquela época, quando começou, as coisas eram diferentes. Eu iniciei na agricultura em 1988 no sistema tradicional, Gilberto Yuki, que era a base rural. de calcário, fertilizantes e defensivos químicos no Cerrado da Bahia. Depois, em 2015, num grupo de WhatsApp entre agricultores que compartilhavam informações, apareceu um vídeo sobre um plantio de pó de rocha sem fertilizantes. Fui pesquisar sobre o assunto até chegar na Embrapa, onde o professor Éder é o pesquisador do assunto remineralizadores. O pó de rocha é um remineralizador, um agromineral silicático obtido pela moagem de uma rocha até uma fração bem fina. Pó de rocha tem nutrientes e minerais que ajudam no desenvolvimento das plantas. Então, há 5 anos, ele começou a usar o pó nas propriedades. Na colheita, o resultado foi melhor. O resultado já foi quase 4 sacos melhor que nas áreas tradicionais. Gilberto explica que o grupo de agricultores que começou a conversar por mensagens de celular era de trabalhadores do campo antigos que estavam cansados do sistema convencional. Pouco a pouco, cada um estudou e aprimorou novas técnicas de cultivo e manejo. E não parou por aí. Foi aumentando e deu início à formação do GAS, Grupo Associado à Agricultura Sustentável, que promove o compartilhamento de tecnologias e experiência entre os agricultores. Voltar para a agricultura convencional? Nem pensar. Aliás, antes de terminar nossa conversa, Gilberto explica o que mudou de 5 anos para cá. Hoje, nós estamos com a área de 1.300 hectares, toda com pó de rocha, mica-xisto. Estou fazendo já esse ano uma reposição com diferentes pó de rocha remineralizadores. Estamos usando homeopatia agrícola, estamos usando compostagem orgânica, diversas plantas de cobertura, biológicos comerciais, diversos
e implantamos também uma biofábrica on-farm. Estamos com produtividade dos cereais e outras culturas dentro do normal, comparando com os agricultores da região. Cada vez mais reduzindo o uso de inseticida e fungicidas químicos. Colheitadeira vermelha retira plantas do solo. Transição. Homens manuseiam rede em lago. No próximo bloco, vamos falar sobre o uso de bioinsumos na aquicultura. Produtores rurais garantem aumentar a produtividade. A gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Leonardo Ferreira, Brasília DF. Volta. No terceiro bloco do programa, vamos falar sobre leis brasileiras que abrangem os bioinsumos e vamos mostrar também uma atividade que utiliza os bioinsumos para melhorar os resultados. Aquicultura. Pote de plástico coberto por material arenoso. Até aqui, você aprendeu que, além de aumentar a produtividade em alguns Imagens, casos, Embrapa. os bioinsumos são eficientes no controle de pragas e doenças. O mercado desse tipo de produto tem crescido expressivamente nos últimos anos. É um caminho sem volta. Insetos dentro de estrutura com tampa. Antes da gente conversar com o primeiro entrevistado desse bloco, uma curiosidade rápida. Você sabia que as joaninhas atuam no controle biológico de algumas pragas? Elas são predadoras da mosca branca em ficus, espécie de árvores, e também dos vorazes pulgões. Aliás, uma joaninha pode se alimentar de 50 pulgões por dia. Os bioinsumos são uma alternativa aos químicos. O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com a advogada Gabriela Machado. Ela começa o bate-papo falando do Decreto 6.913, de 2009, que permite a produção caseira de produtos biológicos para uso próprio. Nesse caso, o registro não é necessário. O que acontece é que esse decreto não permite a produção para comercialização. Gabriela Machado, e as inovações advogada. da bioagroeconomia, por terem suas raízes no cooperativismo, nas pequenas empresas, médias empresas e nas startups, tem grande dificuldade de avançar, porque o processo de produção seria muito mais burocrático. Mas o decreto foi um marco no sentido de fincar a diferença essencial entre os produtos biológicos e os produtos químicos, trazendo procedimento diferenciado para os produtos microbiológicos, que tenham em sua composição apenas elementos orgânicos previstos na lei. A advogada também explica que no mesmo dia em que foi instituído o Programa Nacional de Bioinsumos, foram publicadas 2 portarias de consulta pública para sugestões de 2 instruções normativas. Uma que fala sobre o procedimento de registro de produto fitoquímico que se caracterize como agrotóxico, cujo ingrediente ativo seja obtido exclusivamente da matéria-prima vegetal, e a outra para atualizar o registro de produtos microbiológicos empregados no controle de uma população ou de atividades biológicas de um outro organismo considerado nocivo. É legal dizer também que o programa ele traz o incentivo mediante concessão de crédito para produtores rurais, mas isso vai ser determinado um pouco mais para frente no Plano Safra. Luz do sol reflete em lago. Agora a gente muda um pouco de assunto, mas ainda falando sobre os bioinsumos. Tem um segmento que pode ser muito beneficiado com o uso desses produtos biológicos. Vamos falar da aquicultura. Primeiro, a gente precisa esclarecer que a aquicultura não se refere apenas a peixes. A atividade inclui crustáceos, moluscos e outros organismos do ambiente aquático. No Brasil, um dos principais ramos desse segmento é a piscicultura, que se destaca na exportação com a tilápia, por exemplo. Dados da Associação Brasileira da Piscicultura revelam que em 2018, a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil atingiu mais de 720 mil toneladas, com receita de quase 6 bilhões de reais, gerando cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Na piscicultura, somos referência e a expectativa do setor é expandir ainda mais os negócios com o incentivo do Programa Nacional de Bioinsumos. Nossa reportagem conversou com o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura. A piscicultura já utiliza vários bioinsumos na formulação de suas ações. Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, e com isso, Peixe ficar mais Brasil. amigo da água, mais amigo do meio ambiente e proporcionar um melhor bem-estar dos peixes. Os principais utilizados hoje são
os probióticos, os prebióticos e os óleos orgânicos, que são essenciais para o bem-estar e saúde dos peixes. A tendência a médio e longo prazo é que teremos maior desenvolvimento, uma maior oferta de produtos. Agora, o importante de tudo isso é que esses produtos sejam efetivamente sustentáveis. E quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos da questão ambiental, da questão econômica e da questão social. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com André Luiz Camargo. Ele é zootecnista, aquicultor e dono de uma empresa que comercializa produtos e equipamentos da atividade. E eu gostaria de fazer destaque para André Luiz Camargo, aquicultor. Que tem trabalhando no Brasil. Uma delas é o probiótico, que são bactérias benéficas que hoje são utilizadas largamente na produção apícola. Esse insumo ele coloniza o trato intestinal dos animais, coloniza o ambiente, coloniza a pele, entre outros, com bactérias benéficas, bactérias que são bem-vindas para nossos animais. André trabalha com produção de pescados há mais de 20 anos. Ele explica que outro bioinsumo importante na cadeia da piscicultura é a vacina. A principal doença da tilapicultura hoje no Brasil, que é a streptococose, ela é controlada com a utilização de vacinas injetáveis que são muito bem-vindas para a nossa atividade por conta da sua sustentabilidade. Nós já estamos desenvolvendo vacinas para outras doenças no Brasil também e essas são fundamentais hoje para a cadeia produtiva. Peixes de coloração cinza estão dentro d'água. Homens manuseiam rede de pesca. Peixes aparecem dentro da rede na superfície. Transição. Ilustração de caveira. Placa com texto escrito: Cuidado, veneno. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Créditos. Produção: Raiane Ribas. Reportagem: Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Audiodescrição: Viso Áudio. Narração e roteiro: Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.